Lucas, vamos então para os nossos comentários dos nossos nobres espectadores, que o pessoal já está comentando bastante, né? Bastante, cara. É muito legal assim, a participação da galera. O Zoeira Nunca Acaba, que sempre está aqui por aqui, fala: analisar a pré-temporada é idiotice. Todo mundo sabe que as equipes escondem o jogo até a classificação da Austrália. É por aí, né, Bruno? Mas eu acho que uma coisa não anula a outra, cara. Porque assim, realmente as equipes escondem o jogo, mas elas não têm como esconder totalmente, cara. Elas precisam treinar, elas precisam fazer simulação de corrida, e é nisso que a gente tenta interpretar algumas coisas, né? Realmente, não dá pra você bater o martelo e colocar o grid do começo ao fim, mas alguma coisa você consegue concluir, né? As equipes precisam trabalhar, não é só esconder o jogo, entendeu? O importante para querer um programa desse, cara, é que a gente, na verdade, a gente usa, mergulha nos dados, fala com muita gente, né, Bruno, antes de fazer o programa e tudo, para a gente tentar passar para vocês o máximo de informação que é possível se extrair dos testes. Agora, se me pedisse agora para postar meu salário aqui do projeto motor aqui Uhum. para falar quem é que vai ganhar as três primeiras corridas, eu pularia fora da aposta. Eu não consigo ainda apostar. Apesar de eu até ter uma ideia de quem Talvez eu acho que. a vitória talvez não seria uma É, aposta tão assim, mas fala um pódio, por mas exemplo. então, Aí é dá bem pra. difícil. Mas a questão de análise da pré-temporada é mais por isso, entendeu? A gente cai nos dados e tenta ver. O Eduardo Schmidt, Bruno, pergunta: será que a Mercedes está mesmo tão à frente assim? Então, eu te faço até a pergunta assim: se a Joga pra Mercedes é mim a isso, né? favorita, então, se a Mercedes é a favorita, o quanto você acha que ela estaria na frente, assim? Ou você acha que talvez seja essa ela tá um pouquinho na frente e a coisa tá meio embolada? Cara, o pior é que assim, a gente tava falando outros tópicos antes, eu tinha até separado exatamente essa frase pra falar. A gente consegue separar por blocos do grid, mas a gente não consegue falar exatamente quem tá na frente de quem e por quanto, né? O que eu vi pessoas que acompanharam o teste lá em Barcelona dizendo que dá para você fazer um cálculo, né, cruzando stints de corrida de 4 décimos por volta, né, de corrida. Né? A gente sabe que classificação também tem outros elementos que entram, pode ser mais até, porque a McLaren, olha, a Mercedes tem esse modo de motor de classificação. Então, cara, eu vou ficar com esse dado aí que eu vi, né, na Auto Sport, acho que foi o Gary Anderson que falou que dá para calcular em torno de 4 décimos, né, por volta. Mas, sinceramente, assim, eu não consigo arriscar porque isso foi baseado em termos de volta em Barcelona, né? E na Austrália vai ser outra história e a gente não sabe como é que vai ser essa corrida lá. O Luiz Pantaleone pergunta que ele fala que sentiu falta de dados sobre velocidade de fim de reta para saber como andam os motores atuais. Eu confesso que eu não vi nada, Eu Bruno. vou Você chegou passar a ver aqui, alguma coisa? eu vi algumas coisas aqui, mas eu vou passar. É porque assim, esses dados também, eles também têm que ser bem, tem que ser olhados com cuidados também, né? Porque não é só motor que determina a velocidade final, e principalmente em teste, né? Principalmente em teste, porque às vezes a equipe quer testar alguma coisa específica, ela pode andar com mais asa, e mais asa é mais arrasto e menos velocidade final, ou vice-versa, né? Eu vou passar aqui as velocidades, eu vou procurar aqui, depois eu posso passar, mas não é só isso que vai fazer ver o que o motor empurra, né? É bom deixar também isso muito claro, também depende até da configuração do motor, tem 1 milhão de fatores que interferem nisso tudo, né? Ô Lucas, O, só para passar aqui a informação das velocidades finais, eu achei aqui o top 10, né? Que o mais rápido em reta foi o Magnussen, 336. Bottas em segundo. É tudo na casa de alta, tudo varia de 336 a 324, né? Tem uma diferença ali de 10 quilômetros, mas na casa de 330 você tem Magnussen, nessa ordem, né? Magnussen, Bottas, Vettel, Gasly, né? O Gasly com a Toro Rosso ficou em quarto de velocidade com 333,3. Depois Verstappen, Pérez, Stroll, né? Duas Mercedes aí, os dois, né? Andando com o Pérez e o Stroll andando em 331,3. Leclerc com 329,3. Sainz e Alonso. O Alonso ficou no 10º lugar em velocidade. Só para registrar. Isso aí, respondida a pergunta do nosso espectador. O Igor Domingos, essa questão de poder de veto da Ferrari, será que a equipe realmente pode sair da Fórmula 1? Ou é mais uma
tentativa de colocar uma pessoa no Liberty Media. Cara, briga política. O Liberty, na verdade, está tentando fazer umas regras para 2021 que, vou te falar uma coisa, a Ferrari nem é tão contra assim. Mas é como o Liberty fez sem questionar muito, sem fazer muito junto, né? E os caras querem bater de frente para mostrar poder, né, Bruno? É meio que é isso, né? Sim, sim. E a Ferrari tá falando isso já há um tempo, né, de que pode sair. E você vê que é até engraçado, né, que não é só a Ferrari agora, né? Você tem a Ferrari e a Mercedes que até que se fala que em bastidor a Ferrari e Mercedes, se você não vê, você não sabe quem que é quem, né? Que as duas sempre estão alinhadas, né? E o Toto Wolff veio essa semana e falou, olha, não vamos provocar a Ferrari tá falando que pode sair, pode ser que saia mesmo. Ou seja, para tentar dar coro a esse blefe, porque na verdade as duas defendem a mesma coisa, né? As duas querem a continuidade desse regulamento, as duas estão pressionando pela mesma coisa. E a FIA, né, o Liberty e a FIA, que são duas partes separadas, mas não estão muito dispostas a ceder, né? Tanto é que o Jean Todt falou justamente essa questão do veto, que a Ferrari tem poder de veto em decisões técnicas que ela julgue que seja contrária aos desejos dela. E o Jean Todt falou até isso, né? Que, olha, esse veto é da época que a Ferrari estava isolada em Maranello e todas as equipes eram inglesas e tinha o pacote do motor Ford, do Ford Cosworth DFV, né? Que é uma coisa... Era uma diferença de filosofia muito grande, então a Ferrari tinha esse poder de veto até para ela não se sentir tão deslocada, para ela ter ainda assim um pouco de controle, para ela não ser sempre voto vencido. Só que segundo o Jean Todt, né, ele mesmo falou, ele foi diretor esportivo da Ferrari por um tempão, que esse tempo já ficou no passado, ou seja, estão querendo acabar com essa história de veto aí da Ferrari, então vai dar muito, muito pano para manga ainda. Né? O Leonardo Cardoso perguntou para mim, então você fica quieto aí, tá? Fica à vontade. Lucas, você acha que a Mercedes não treinou com os pneus macios para esconder possíveis problemas com desgaste? Não. Eu acho que a Mercedes ela focou onde ela achava que era importante e de olho no que os pneus estavam fazendo, às vezes no calçado das outras equipes ou na simulação que ela faz com a Pirelli, ela tira as conclusões dela, mas o foco dela, o programa dela foi em cima de corrida e aí ela acredita que o pneu médio pode ter uma parcela importante durante a temporada, então ela resolveu testar mais com o pneu médio. Mas nada mais do que isso. Tinha uma outra pergunta aqui. A Cassiana Mariani, que está lá em Buenos Aires, ela pergunta, meninos, uma vez o Piquet disse, teste de inverno tem que comparar carro novo com carro velho no inverno, com carro velho de cada equipe. Então, na verdade, Cassiano, são outros tempos, né? Aí eu acho que é mais a questão do que a gente estava explicando agora há pouco, que você tem muito problema de comparar com os outros, porque não adianta nada você dar um salto e os seus rivais darem um salto maior. E às vezes seu salto nem é tão grande, mas os rivais também não conseguem dar salto nenhum. Então, às vezes, assim, parece que está tudo ruim, mas na verdade você está melhor que os outros. Então, assim, esse comentário do Piquet, na verdade, é de uma época que às vezes os carros nem mudavam de um ano para o outro. Ou que às vezes eles então, testavam assim, né? Eles levavam para um teste o carro velho, o carro novo e conseguiam uma comparação mais direta. Esse ano a gente até viu, né, Lucas, uma tabela que eu vi no Twitter umas 10 vezes a tabela, que é justamente comparando o ano passado com esse ano, né, em termos de tempo. Mas é uma comparação meio descabida, porque a gente falou que o asfalto da pista mudou, a temperatura era outra, os pneus mudaram, né? Esse ano os pneus estão mais macios, os programas estão outros, está muito diferente, né? Então, é realmente complicado comparar. A pré-temporada desse ano é muito atípica, tá, gente? Então, assim, cara, nevou na pré-temporada. Precisa falar mais, né? O Joel Borges pergunta, amigos do Projeto Motor, alguém tem alguma notícia do estado de saúde de Michael Schumacher? Passou 4 anos e ele está sendo blindado pela família. Cara, eu não sei de nada novo. Eu não sei o Bruno. Tem Não, alguma não sei. novidade, Bruno? Cara, eu não tenho muita novidade, mas assim, eu acho que esse é o caso de que a falta de notícia já é uma notícia, sabe? Já diz muita coisa, cara. Porque se tivesse algo bom para a família dizer, já teriam dito, entendeu? Então, acho que fica nisso, assim. A falta de notícia já é uma informação importante. E algo ruim também, né? Sim. Já teriam revelado.
vier a falecer, né, alguma coisa assim, ou seja, já se passaram 4 anos e ele ainda não morreu, quer dizer que, falando bem claramente, desculpa até assim se eu estou sendo um pouco sangue frio, mas quer dizer que ele tem algum estado aí, como se diz, algum estado controlado de alguma forma, né, Bruno? Sim. Porque já se passou muito tempo do acidente e ele sobrevive, então quer dizer que existe algum estado controlado. Se está melhorando ou piorando, a gente não sabe. Pergunta do Neto Alfa: por que a Mercedes treinou bastante com os pneus duros se serão poucos usados durante a temporada, Bruno? Você vê que tá todo mundo com essa pulguinha atrás da orelha, né? Porque não foi o É, primeiro a perguntar isso. na verdade, assim, eles usaram os pneus médios e os macios, né? Na verdade, os macios vão ser bastante usados até, né? Usaram em longa distância, né? E o médio até que também vai ser usado, né? Vai ser usado com uma frequência considerável, né? Não é que nem o duro e o super duro. Esses sim são os pneus que acho que se a Pirelli levar para algum fim de semana vai ser o pneu que acho que ninguém vai usar porque eles mesmos definem como tipo a pólice de seguro, né? Que é aquele pneu que só se o desgaste estiver absurdamente alto, e como eles foram mais agressivos com os pneus esse ano, eles têm que ter um de emergência, né? Se de repente, se eles virem que passaram do ponto, tem um que aguenta. Acho que os Lembrando, médios, os médios estão no limite dos pneus que vão ser usados. lembrando que o médio esse ano é o equivalente ao macio do ano passado, né, Bruno? Isso, Que assim, todo mundo desceu uma escala, assim, em termos de maciez isso. das suas roupas, passaram lá um homo lá, né, para deixar mais macio tudo. E aí, ó, de graça ainda, hein, Bruno? Olha só, hein? Então, assim, quando a gente pensa assim, médio, pô, nunca uso médio, não sei o quê, é o macio, super, mas o médio desse ano é o que seria o macio do ano passado. Então pode ser que seja mais utilizado do que foi, né? O Vini Play 54 pergunta se o Halo poderia ter salvo o Bianchi. Cara, a gente tem 2 vídeos muito bons de explicando a questão do Halo que eu te sugiro dar uma assistida. Não é o caso do Bianchi, né, Bruno? O Bianchi, o problema foi outro, foi a desaceleração, mas, cara, dá uma olhadinha lá, porque a gente tem toda uma questão técnica muito legal, dá uma olhada no nosso canal que você vai achar. O Jonathan Marreto pergunta o que a gente acha do Kamui Kobayashi, Bruno. Cara, acho que era um personagem curioso, mas talvez um piloto menos brilhante do que muitos falam, né? Acho que eu tô sendo ainda. É que assim, eu não vou descer o pau, porque assim, o Comédia ele é um bom piloto, mas o pessoal tem um fascínio dele mais pelo jeitão dele fora do carro e por ele ser um maluco, né? Mas se a gente parar para lembrar, o Kobayashi ele perdeu 2012 com uma contundência muito grande para o Sérgio Pérez. E o Sérgio Pérez é um cara que até hoje é muito contestado, assim, né? Tipo assim, não pela gente, eu tô falando pelas pessoas, né? Eu acho que o Sérgio Pérez é um bom piloto, mas sei lá. Eu acho que assim, o Kobayashi era um bom piloto, mas existem outros do mesmo nível. Muitos outros. Eu também acho bom piloto, mas vou te falar uma coisa, eu ainda acho que o melhor piloto japonês que passou na Fórmula 1 foi o Sato, cara. Isso. Eu também acho. E aliás, o Kobayashi acho que ele tá bem no EC, então, assim, a Fórmula 1 se virou bem sem o Kobayashi e o Kobayashi se virou bem sem a Fórmula 1. Lendo os últimos 2 comentários, tá, Bruno? O. Putz, perdi aqui o que eu ler. É... aqui, o William Cunha, para 2021, além da mudança no motor, haverá mudança na dimensão do carro também? Sinto falta dos carros pequenos, como em 2008. Não está previsto por enquanto, mas pode ter mudança no carro sim, né, Bruno? A É, tendência é ter uma mudada meio geral, assim, mas ainda não está previsto, né? eles comentam que assim, que a FIA já começou a apresentar para os pilotos uns conceitos, né, que eles querem aplicar mais para frente, né? Mas regulamento aerodinâmico é meio que assim, vai e volta, né? Porque sempre precisa dar uma chacoalhada nas coisas. Eu não sei se vai reduzir o carro nas dimensões como 2008, que nem ele mencionou. Mas alguma coisa tende a ter, né? Acho que não vai ficar um regulamento tão parado aerodinâmico até lá, pelo menos porque assim já existem algumas conversas, né?